Uma vida na vila. Parte 7. Tendo enviado Aura e Mare para brincar, depois que ele terminou de guardar suas coisas, Ain se inclinou contra a parede, preguiçosamente olhando para o teto enquanto ocasionalmente olhava para o pequeno bloco de notas em sua mão. Ele não tinha nada para fazer. Como eles não tinham tanta bagagem para começar, não demorou muito para arrumar tudo. Ele só precisava consultar aqueles dois sobre como organizar o interior quando voltassem. Ele tinha pensado que alguém viria vê-lo imediatamente, mas, considerando todas as coisas, ninguém tinha vindo ainda. Ains baixou o olhar para o bloco de notas em sua mão. O que estava escrito nele eram as possíveis situações que poderiam ocorrer depois que eles chegassem à aldeia e como lidar com elas. No entanto, ninguém vindo para vê-lo não era algo que ele poderia ter imaginado acontecer. Ele teve que reconhecer que buracos apareceram de repente nos cenários que ele havia pensado. Não foi um choque para ele, porque ele era apenas uma pessoa comum, então ele pensou que era apenas a extensão de sua capacidade de planejar com antecedência. O importante era como ele iria se recuperar disso. Havia dois caminhos principais que ele imediatamente pensou. Um deveria estar calmo e composto enquanto permanecia no lugar, o outro deveria agir por conta própria. Ains escolheu o primeiro. Ele escolheu o caminho onde poderia evitar passar por eles por engano. Por um curto período, Ains não fez nada. Enquanto ele estava pensando sobre essas coisas, preocupado, que talvez tivesse escolhido o caminho errado, afinal, uma única elfa negra finalmente apareceu e espiou rudemente a cabeça para dentro da sala da entrada. As pessoas nesta aldeia eram geralmente próximas o suficiente para fazer isso. Quando ela finalmente fez contato visual com Ains, ela agiu um pouco surpresa. Ains se sentiu um pouco desconfortável lá. A presença de Ains lá realmente seria tão surpreendente? Não, esse tipo de reação é apropriada se você olhar para a casa de uma pessoa, embora estejamos apenas pegando emprestado, e fazer contato visual com a pessoa lá dentro. Embora considerando a sensação de distância nas relações interpessoais dos elfos negros, tenho um palpite de que isso é um pouco diferente. Como se estivesse cumprimentando Ains, a mulher inclinou a cabeça uma vez, virou o olhar para o chão, entrou na sala e colocou o prato que ela trouxe no chão. Os elfos negros usavam sapatos mesmo quando estavam dentro das árvores élficas, por causa disso, ele tinha algumas reservas pessoais sobre a bandeja de comida a ser colocada no chão. Dito isso, dado que os elfos negros sentavam no chão quando comiam, até onde Ains tinha visto, menos da metade das pessoas aqui usavam uma mesa, isso poderia ter sido a coisa natural a se fazer. E havia um ponto com o qual ele estava mais preocupado do que isso. A distância entre eles não era tão grande. Se ela pretendia entregá-lo a ele, poderia ter conseguido dando alguns passos à frente. Apesar disso, ela apenas colocou silenciosamente o prato no chão. Além disso, desde que ela espiou pela primeira vez, eles não fizeram contato visual nenhuma vez. Até Ains entendeu o porquê. Ela não tinha intenção de falar com ele. No entanto, hostilidade, desprezo, ódio, ele não conseguia sentir nenhum tipo de emoção negativa vindo dela. Mesmo quando ela pousou o prato, ela teve um comportamento educado. Era mais razoável pensar que ela era exatamente esse tipo de mulher, o tipo que não era bom em conversar com as pessoas. Não, além disso, devo considerar a possibilidade de ela estar em guarda. Um adulto com o mesmo nível de poder de Aura chegou à vila. Vendo que ela não sabe qual é o meu passado, seria natural que ela ficasse em guarda, especialmente em torno do sexo oposto. No entanto, a razão pela qual eu trouxe lembranças e tenho agido dessa maneira foi para que eu não fosse visto assim. Isso é ruim. Estou um pouco perplexo sobre como lidar com isso. Não sei se ela teve filhos ou não, mas seria problemático se as mulheres desta aldeia, especialmente as mães, começassem a dizer coisas como: não fique com esses gêmeos, para seus próprios filhos. Haveria crianças que ignorariam o que seus pais diziam, mas também haveria crianças que as ouviriam. Ains, pensativo, desistiu de encontrar imediatamente uma resposta para este problema. Em última análise, se eu não conheço a disposição normal dessa mulher, não importa quantas suposições eu faça sobre quais sentimentos ou atitudes por trás de suas ações deveriam transmitir, eu nunca chegaria a uma resposta. Ela pousou o prato que estava carregando, curvou-se e deixou a árvore élfica. Claro, Ains também abaixou a cabeça ao mesmo tempo. Ufa, olhando para o espaço onde ninguém estava, Ains soltou um suspiro. Ele não perguntou a ela. Ele não podia perguntar diretamente a ela o que havia com essa atitude. Seja como for, mesmo que ele não tivesse feito esse tipo de pergunta, havia coisas além disso que ele queria perguntar e conversar com ela. No entanto, como ele deveria dizer, porque ele sentiu que havia uma parede clara entre eles, ele hesitou. Não seria tão ruim ter a expectativa de que, embora ela pudesse ter esse tipo de atitude, a próxima pessoa que ele encontrasse poderia exibir uma atitude muito mais diferente.
Não havia dúvida em sua mente de que isso traria melhores resultados do que forçar uma conversa com uma pessoa que havia erguido um muro ao seu redor. Isso foi o que Ainz pensou, mas olhando para o prato de comida que a elfa negra havia colocado, ele se lembrou de seu tempo como Suzuki Satoru. Não, se for agora, então não é tarde demais. Em vez de deixar isso apodrecer em um problema mais tarde, eu deveria cuidar disso agora. Era da mesma forma em uma empresa. Em vez de um erro ser descoberto mais tarde, o dano seria minimizado se o erro fosse imediatamente comunicado ao chefe. Porque mesmo que você mesmo pensasse que era um grande erro, havia momentos em que acabaria não sendo um erro tão grande assim. No entanto, o dano poderia se tornar muito pior quanto mais tempo passasse. Isso mesmo. Havia algumas coisas que ele deveria falar com os elfos negros mais cedo ou mais tarde. Ainz correu freneticamente para fora da árvore élfica. Ele avistou as costas da elfa negra imediatamente. Já que os elfos negros, e os elfos também, tinham um senso de audição muito melhor do que os humanos, ela provavelmente ouviu o som de Ainz saindo da árvore élfica enquanto ela já estava se virando. Foi por causa de seu timing em chamá-la. Ela ficou bastante surpresa, esse fato causado pela voz de Ainz. Então, sobre a festa de boas-vindas. Por favor, fale com os anciãos sobre isso, ela respondeu, falando rapidamente para encobrir. Era uma atitude que fazia você suspeitar que ela estava escondendo algo, algo que ela não queria dizer. O primeiro pensamento que de repente surgiu em sua cabeça foi: era para ser uma surpresa. Ou melhor, foi a única coisa que lhe ocorreu. Claro, uma festa surpresa de boas-vindas parecia um pouco estranha, mas poderia ter sido um costume dos elfos negros, então ele deveria fazer questão de ignorá-la. É mesmo, eu não sei como você chama isso nesta vila, mas agora estou em Kaiôkazen da Lua de Luto. O Kaiôkazen da Lua de Luto é... Sim, você conhece. Claro, era um ritual e um nome que ele havia inventado. Sua expectativa de que ela não pudesse saber disso foi traída pelas seguintes palavras. Oh, não, isso mesmo, isso, em algum lugar, certo. Tenho a sensação de que posso ter ouvido essa palavra em outro lugar antes, ou talvez não. Que? Ainz entrou em pânico. Poderia ter havido alguma palavra semelhante nesta aldeia? Seria ruim se fosse assim. O pior cenário seria se fosse o nome de algum ritual maligno. Ele não sabia como disfarçar. No entanto, como as palavras Lua do Luto por si só também tinham o significado do mês da data da morte de um ente querido, esse significado deveria ter sido transmitido a ela. Mesmo que a palavra Kaiôkazen, uma palavra cunhada por Ainz, se assemelhasse a algo no vernáculo dos elfos negros, ele ainda deveria ter várias desculpas que pudesse usar. Aliás, a razão pela qual Ainz conhecia as palavras Lua de Luto não era porque ele as aprendeu na empresa em que trabalhava, mas porque era o nome de uma habilidade em Yggdrasil. Querendo saber o que significava, ele havia pesquisado. E isso foi certo? Não, isso mesmo, não é? Somos todos elfos negros, não somos. Por algum acaso, podemos ter o mesmo tipo de palavras, certo? Embora você não saiba se os significados são os mesmos, a menos que tente perguntar. Isso certamente está certo, não é? E, além disso, embora eu possa lembrar que já ouvi isso antes, não posso dizer com certeza que eles são os mesmos Kaiôkazen. Enquanto Ainz e a mulher estavam falando rapidamente, cada um deles mostrou um sorriso como seus rostos estavam sendo puxados. Claro, já que o rosto de Ainz era uma ilusão, sua expressão quase não mudou. Como este mês é o momento de rezar pela tranquilidade dos mortos, gostaria de evitar ir a lugares muito alegres, como uma festa, por enquanto. Claro, porque eu imagino que esta aldeia tem regras próprias, se você insistir absolutamente, eu vou participar. No entanto, eu gostaria que você desconsiderasse qualquer comida e bebida para mim. Sim, é o mês em que você reza pela tranquilidade dos mortos, não é? Então você não está comendo ou bebendo. Eu entendo. Enquanto pensava assim, ela conseguiu, ele balançou a cabeça para cima e para baixo. Eu gostaria de falar sobre isso com os anciãos, mas você se importaria de me dizer que caminho devo seguir? Se for esse o caso, então vou retransmitir para os anciãos. Que? Isso é tão, muito obrigado. Bem, então, obrigado por ser tão compreensiva. Ainz não disse coisas como, quando estávamos conversando mais cedo, parecia que você estava me dizendo para ir dizer a eles, ele também não checou com ela porque sua proposta era conveniente para ele. Aceite a palavra dela. Tudo o que restava era ele dar o fora de lá antes que ela dissesse que havia mudado de ideia ou que não ia fazer isso afinal. Ainz abruptamente anunciou sua despedida para a mulher, que estava perturbada pela urgência repentina e forte de Ainz, então ele voltou para a árvore élfica. Enquanto se sentia aliviado por ela não ter gritado para ele parar, ele a ignorou o mais forte que pôde. Ainz voltou para sua residência emprestada e pegou a bandeja que ela havia colocado no chão.
Pesava um pouco, embora da perspectiva de Ains ainda fosse bem leve. Não parecia uma quantidade de comida que os três poderiam terminar de comer. Esta foi, sem dúvida, as refeições da manhã e da noite, 2 refeições para 3 pessoas, um total de 6 porções. Quando ele considerou isso, parecia natural que houvesse tanto, mas ele também tinha um palpite de que isso ainda era um pouco demais. Dito isto, isso ocorreu porque Suzuki Satoru nunca havia se esforçado tanto em suas refeições. Além disso, desde que ele se tornou Ains, ele teve um corpo que não podia comer. Então isso pode ser muita comida com base em sua intuição. Talvez você tenha que ingerir muitas calorias quando mora em um lugar como este. De qualquer forma, não existe uma dieta totalmente nutricionalmente equilibrada. A refeição consistia em carne cozida, que parecia ter sido apenas assada grelhada, e frutas secas. Foi guarnecido com o que parecia ser uma salada de algum tipo de folhas picadas. Na salada, havia o que pareciam ser lagartas esmagadas e uma variedade de nozes para acompanhar. Aliás, havia também um prato de lagartas assadas variadas, grandes, e outros insetos. A avaliação de Aura sobre isso foi, não muito bom. Além disso, devido à falta de variação nos sabores e ingredientes, parecia que rapidamente se cansava disso. Seja como for, isso despertou sua curiosidade. Que tipo de sabores se espalhariam em sua boca? Como os insetos eram cheios de proteínas, Suzuki Satoru costumava comê-los com sabor de churrasco com frequência. No entanto, ele nunca havia comido esse tipo de lagarta gorda e assada antes. Enquanto pensava que era um pouco lamentável que seu corpo não pudesse comer, Ains colocou o prato em uma prateleira na sala no andar de baixo. Finalmente, ele começou a pensar sobre o que deveria fazer a partir daqui. Já que os elfos negros não têm o conceito de almoço, provavelmente as brincadeiras das crianças devem continuar por um tempo. Se as crianças fossem contadas como parte da força de trabalho, seu tempo de brincadeira poderia ser controlado até certo ponto, mas havia muitas pessoas que sabiam que Ains havia jogado 1 ou 2 palavras nas crianças sobre seu desejo de brincar com os gêmeos. Sendo assim, os adultos provavelmente deixariam as crianças brincarem em tempo integral, pelo menos por hoje. Em outras palavras, havia uma boa chance de que nem Aura nem Mare voltassem tão cedo. Nesse caso, Ains decidiu que usaria o tempo para perseguir seus próprios interesses. Mesmo se ele tivesse usado Perfectim Cognoscível e andado, bem, voado, ao redor da vila, ele nunca havia se mostrado em público e passeado antes. Ele pode até descobrir algo novo. A última razão era que havia alguns lugares que ele achava que gostaria de visitar. E eu fiz alguns preparativos, apenas no caso. Ao contrário do bloco de notas que ele estava olhando há pouco, desta vez ele produziu um caderno adequado do nada de seu inventário de itens e fez questão para tentar memorizar as várias coisas que ele havia escrito nele. O que havia sido registrado nele era o método de produção de uma poção que utilizava várias ervas medicinais e minerais. Infelizmente, com o cérebro de Ains, ele só conseguia se lembrar de 2 ou 3 tipos de misturas na melhor das hipóteses. No entanto, enquanto o cérebro de Ains certamente não era nada excepcional, você não poderia dizer que era a causa de todos os seus problemas. Era porque o processo de mixagem era bastante detalhado, embora isso obviamente fosse o caso, e também era bastante difícil memorizá-los para uma pessoa que não tinha conhecimento básico e interesse na produção das misturas mencionadas. Enquanto Ains murmurava e recitava o processo de mixagem repetidas vezes, ele guardou o caderno em seu inventário, saiu pela segunda vez e começou a andar pela cidade. Vários elfos negros reconheceram Ains e olharam em sua direção. Não era como se estivesse sendo observado, o que residia nos olhares das pessoas que normalmente circulavam pela aldeia eram curiosidade e interesse. Embora fosse perigoso se uma pessoa pudesse ver através de sua ilusão, felizmente não havia sinal de que uma pessoa que possuísse tal habilidade estivesse presente nesta aldeia. Não, se houvesse, teria havido um grande alvoroço quando chegaram à aldeia. Embora houvesse aldeões curiosos e interessados, ninguém veio falar com ele. Nesse tipo de vila isolada, eles provavelmente manteriam distância de forasteiros, como seria de esperar. Não, mesmo Ains, não, mesmo Suzuki Satoru, não tentaria se aproximar e falar com algum rosto desconhecido só porque eles estavam nos escritórios da empresa. Pelo contrário, se alguém se aproximasse e falasse com ele, seria lógico pensar que suspeitavam de algo. Em primeiro lugar, Ains não sentiu que estava sendo alienado. Os gêmeos foram os personagens principais desta vez, agora Ains era apenas um personagem secundário insignificante nesta peça. O problema estava em enfatizar demais esse tipo de papel menor. No entanto, a necessidade de chamar a atenção para sua presença, até certo ponto, provavelmente apareceria em breve.
Ele pretendia seguir esse curso de ação de qualquer maneira, a fim de diminuir o papel de Aura de um herói para uma mera criança quando o momento fosse apropriado. Um elfo negro na frente dele caminhou em sua direção. Eles ocasionalmente voltavam seu olhar para Ains, mas isso não era nada mais do que o olhar que você virava para uma pessoa com quem você estava cruzando. Perfeito. Vamos usar isso como parte do meu disfarce. Através de seu uso de Perfect Incognoscível, ele conhecia o layout geral da vila, mas eles estabeleceram que esta era a primeira vez que o tio de Aura vinha aqui. Ele provavelmente despertaria a desconfiança das pessoas se andasse por aí como se estivesse muito familiarizado com o lugar. Claro, ele poderia dar várias desculpas nesse caso. Por exemplo, Aura havia dito a ele, e assim por diante. No entanto, intencionalmente dar desculpas e parecer suspeito para eles, seriam atos problemáticos. Ele não faria uma única coisa que faria eles aumentarem sua cautela em relação a ele. E se esse fosse o caso? Ah, desculpe-me. Oh sim. Eu posso te ajudar com alguma coisa. Ele só tinha que perguntar a um dos elfos negros que estavam por lá. Sim. Ouvi falar da minha sobrinha, mas pelo que entendi, há um farmacêutico brilhante que é o farmacêutico-chefe desta aldeia, certo? Eu gostaria de fazer uma visita a ele, então você poderia me indicar a direção de sua árvore élfica. Eles responderam à pergunta de Ains honestamente, sem qualquer suspeita ou dissimulação. Ains agradeceu ao elfo negro e se dirigiu na direção que eles haviam dito a ele, para a árvore élfica que Ains já conhecia. Ao longo do caminho, ele viu a visão de um elfo negro com as mãos esticadas para o chão debaixo de uma árvore. Imaginando o que ele estava fazendo, Ains parou. Enquanto ele observava, a terra inchou, começou a se mover, e um pedaço de terra subiu pelo tronco como se fosse um slime. Assemelhava-se ao feitiço, onda de terra, que Mario usava, mas era diferente em vários sentidos da palavra. Seja magia doméstica ou a magia do tipo divino dos druidas, não era a magia de Yggdrasil, mas provavelmente algo que eles desenvolveram ao longo de suas vidas. O pedaço de terra se conformou com a manipulação do homem sem demora e subiu até o topo da árvore, que Ains não podia ver de onde estava. Esse era provavelmente o solo que os elfos negros usavam em suas hortas domésticas. Os elfos negros tinham hortas usando canteiros que construíam dentro ou em cima das árvores. Mesmo que os próprios canteiros fossem feitos das árvores, ele se perguntou como eles transportaram o solo até eles. Esta parecia ser a resposta para isso. Ains ficou satisfeito por ter visto algo interessante e mais uma vez fez seu caminho em direção ao seu destino. A árvore élfica para a qual ele foi direcionado era bastante imponente e grossa. Talvez seja a mais grossa da vila. Como esperado da casa do farmacêutico-chefe, um homem influente na aldeia. E ainda por cima, havia uma grande distância entre ela e as outras árvores élficas ao seu redor. Isso provavelmente foi feito para que não houvesse nenhum dano causado às pessoas ao seu redor, mesmo que substâncias tóxicas fossem produzidas durante o processo de mistura. Mesmo que fossem de alto nível, com sistemas imunológicos consequentemente aprimorados, farmacêuticos que pudessem suportar os venenos produzidos, não era necessariamente o caso de crianças, doentes ou outros tipos de pessoas sem esse tipo de resiliência serem capazes para suportá-lo. E talvez além disso, também pode ser para evitar o roubo de informações. Da perspectiva de Ains, ele realmente poderia simpatizar com a ideia de monopolizar informações. Tanto no sentido de proteger os próprios interesses quanto no sentido de querer evitar o problema que causaria se fossem roubados. Todo mundo sabia que um remédio poderia se tornar um veneno se você julgasse mal a dosagem. Então, a pessoa que voluntariamente roubou essa informação seria capaz de fazer o remédio adequado? Provavelmente não. Se uma imitação inferior aparecesse no mercado e as vítimas dela surgissem, até o farmacêutico que originalmente criou o medicamento seria suspeito. Resumindo, era isso. Olá, você se importa se eu entrar? Ains gritou para o interior da árvore élfica. Não houve resposta. Batendo no tronco da árvore élfica, ele gritou mais uma vez. Quando ele esticou os ouvidos, ele podia ouvir o som de algo sendo esfregado e raspado. Se você me perdoar a intrusão. Ains acabou de entrar por conta própria. Então, ele imediatamente avistou as costas de um elfo negro masculino ligeiramente gordo. Embora possa ser devido à falta de exercício, esse tipo de físico foi provavelmente o resultado de ter comida entregue que era compatível com um trabalho proeminente e de alto status. Em primeiro lugar, provavelmente era seguro presumir que este não era um aprendiz, mas sim o dono desta casa, o farmacêutico-chefe. Sentado no chão e virado para uma mesa baixa, o farmacêutico resolutamente girou o braço. Sobre a mesa havia um almofariz e pilão comuns, um almofariz e pilão e outras ferramentas rudimentares. Os potes nas prateleiras provavelmente tinham ervas medicinais dentro deles. Ervas e plantas que pareciam ser medicinais pendiam do teto.
O odor de remédios amargos e grama verde se misturou e inundou a cavidade nasal de Ains, lembrando de Nfireia e da oficina de sua avó. Os elfos negros possuíam um sentido de audição muito maior do que os humanos. Seja como for, seria apenas um pouco melhor comparado aos humanos, então Ains não tinha como distinguir se o farmacêutico-chefe havia notado, mas se atreveu a ignorá-lo, ou se ele não o notou porque estava tão focado em seu trabalho. Ains chamou por ele mais uma vez. Com licença. Você tem um momento. Lá o farmacêutico-chefe parou sua mão que estava moendo pela primeira vez e olhou por cima do ombro, enviando a Ains um olhar de reprovação e franzindo as sobrancelhas. Você... Ah, entendo. Esse pano para esconder o rosto. Se não me engano, você é aquele homem do mesmo lugar que aquela garota que veio aqui há pouco. Era um lançador de magia do tipo arcano. Sim, está certo. Parece que você já está bem informado sobre mim. Quando Ains tentou remover o pano, o farmacêutico-chefe falou. Isso não será necessário. É o costume da sua tribo, certo? Não há necessidade de me mostrar seu rosto. Não é como se eu me importasse com a sua aparência de qualquer maneira. Você está bem como está agora. Aceito sua saudação. Ok. Bem, então, se você terminou aqui, por favor, vá para casa. Estou ocupado. Resmungando, foi tudo o que ele disse. Como se tivesse perdido o interesse, seu olhar voltou para a mesa. Parecia que havia uma borda grossa em torno dessa atitude mal-humorada. Apesar disso, Ains ficou aliviado. Esse tipo de pessoa usava o coração na manga e falava com franqueza. Se eles dissessem diretamente, você está me incomodando, então saia, para se livrar dele, então, mesmo que Ains mostrasse suas habilidades como vendedor, seria extremamente difícil fazê-los olhar para ele. Dele. No entanto, ele não havia dito nada assim. Em outras palavras, isso significava que ainda havia espaço para fazê-lo ouvir o que Ains tinha a dizer. Enquanto observava as costas do farmacêutico-chefe enquanto ele pegava o almofariz e o pilão, Ains lhe fez uma pergunta. O que é que você está fazendo agora? O que importa para você? Havia alguma dureza em suas palavras. Ele não tinha tempo para conversas inúteis. Isso está certo, Ains respondeu. Depois de deixar passar algum tempo, ele perguntou. Primeiro, eu gostaria de lhe perguntar sobre quais ervas medicinais você usa para curar uma dor de estômago nesta aldeia. É casca de quine casca? Ou é raiz candiane? A mão do farmacêutico-chefe parou de repente. Assim como ele fez há pouco tempo, ele torceu o pescoço e olhou por cima do ombro para olhar para Ains uma segunda vez. Você pode esperar um pouco? Sim, claro. O farmacêutico-chefe virou as costas para Ains novamente e começou a moer mais uma vez. No entanto, mesmo por trás, Ains podia dizer que sua atitude havia mudado um pouco. Parecia que o básico da arte de conversar do vendedor, procurar um assunto compartilhado, como interesses ou cidade natal, com a pessoa com quem você está falando, desde seu tempo como Suzuki Satoru tinha sido útil. Hipoteticamente, considere a diferença entre um vendedor com quem você não tinha pontos em comum e alguém com os mesmos interesses. Se o conteúdo do que eles estão vendendo, sua aparência, preço, janelas de entrega, pagamento e assim por diante fossem todos iguais, um contato comercial geralmente escolheria o último. Como o farmacêutico-chefe parecia ser uma pessoa apaixonada pelo seu trabalho, ele imaginou que o tema dos remédios seria o melhor para bajular. Eu estava apenas fazendo isso agora. Quine não cresce por aqui. É por isso que usamos folhas de azen. Como você deve saber, quando você tritura as folhas de azen, sua eficácia desaparece rapidamente. No entanto, também é problemático se a velocidade da moagem for muito rápida e eles aquecerem. Quando terminou de moê-los o suficiente, despejou um líquido pegajoso no pilão. Esse líquido é uma secreção que vem do corte da árvore nere. Ao misturá-lo com isso, não haverá alteração na eficácia. Dito isto, mais um passo é necessário porque usá-lo assim enfraquece sua eficácia. O farmacêutico-chefe mais uma vez se virou para Ains e o examinou sem reservas da cabeça aos pés. Seu nariz então se moveu como se ele estivesse farejando algo, após o que ele franziu a testa. Não há cheiro. Ei, me mostre suas mãos. Ains fez o que lhe foi dito e mostrou-lhe as mãos. Porque Ains mais ou menos sabia o que queria dizer, ele mostrou as costas de suas mãos, seus dedos. Por enquanto, o farmacêutico-chefe não deveria ser capaz de tocá-lo com a distância entre eles. Ains pensou sobre o que fazer se o farmacêutico-chefe se aproximasse dele e procurou as palavras para explicá-lo. O cheiro de plantas esmagadas, se você é farmacêutico, aquele cheiro que naturalmente ficaria impregnado em seu corpo, o resíduo que mancharia seus dedos, não existe. Ouvi dizer que você era um conjurador de magia do tipo arcano, mas isso significa que você está executando as técnicas dos farmacêuticos de alguma outra maneira.
Como ele planejava visitar este lugar, ele poderia ter esmagado algumas ervas medicinais para cobrir seu corpo com o cheiro de antemão e ganhar a confiança do farmacêutico-chefe. Além disso, porque as mãos de Ainz eram apenas ilusões, era possível fazê-las mãos que o farmacêutico-chefe aprovaria. No entanto, havia duas razões pelas quais Ainz não tinha feito essas coisas. A primeira foi porque a família Bariari não era assim. Certamente, esse cheiro sairia enquanto eles estivessem trabalhando, e o cheiro que permeava a sua oficina e roupas de trabalho era bastante intenso. No entanto, não era como se eles estivessem constantemente envoltos naquele cheiro. Se alguma coisa, Fireia e o resto deles pareciam estar muito preocupados com nada além de se desodorizar. Claro, isso pode ser apenas a família Bariari, mas ao fingir a identidade de alguém, suas palavras e ações seriam mais naturais usando uma pessoa real como referência. Você poderia terminar sem ter que se preocupar com cada palavra ou comentário e criar mentiras. A outra razão era porque Ainz era totalmente ignorante sobre fitoterapia. Mesmo que esfregasse os cheiros, mudasse a cor dos dedos e assumisse a identidade de aprendiz de farmacêutico, provavelmente seria descoberto quando o farmacêutico-chefe lhe perguntasse sobre a dosagem, pois não seria capaz de dar uma resposta direta. Se ele fosse suspeito de ser uma fraude total por aquela pequena lágrima em seu disfarce, então suas atividades nesta aldeia não dariam nenhum fruto. Não, isso não é muito correto. Meu mestre também pratica alquimia, nada mais era do que um pouco do conhecimento que eles me ensinaram. Isso era de acordo com o caráter de Ainz apontar para o último momento possível para evitar que suas mentiras fossem vistas, e para que nenhuma contradição surgisse do que ele havia dito anteriormente. Então é isso. Ainz imediatamente sentiu que o farmacêutico-chefe havia perdido o interesse nele. Isso não poderia ser ajudado. Você também pode dizer que foi exatamente como ele havia imaginado. Foi por isso que ele preparou mais um trunfo para atrair seu interesse. Ainz se aproximou do farmacêutico-chefe até que ele estava ao lado dele, que estava mais uma vez de frente para sua mesa. Ainz colocou seu trunfo entre as coisas em cima da mesa. Esta é uma poção que contém um poder de cura que foi trazido de um certo lugar. Aquela poção na garrafa de vidro, que foi feita em Irrantel e não tinha um pingo de refinamento, foi uma das poções que a família Beriari fez no processo de criação da poção de cura vermelha. A poção vermelha já estava pronta neste momento, eles estão concentrando suas energias no desenvolvimento de uma versão que usasse soluções alquímicas baratas ou ervas, então contrariando as expectativas, essa poção era mais rara hoje em dia. Isso é, roxo. O farmacêutico-chefe pegou a garrafa. O recipiente não é colorido, a razão pela qual não é azul, algo está misturado nele. O farmacêutico-chefe levantou a garrafa e a sacudiu enquanto olhava para o fundo. Há um pequeno, realmente apenas um pequeno depósito no fundo, sim. Ele estava murmurando para si mesmo. Posso? Vá em frente. No momento em que Ainz concedeu sua permissão, o farmacêutico-chefe abriu a tampa do frasco e sem qualquer hesitação, cortou levemente sua mão com uma faca. Ele então jogou a poção naquele pequeno corte. Foi uma quantidade bastante boa. Ele tinha usado cerca de metade da garrafa. O corte fechou, não se pode dizer que foi instantâneo, a uma velocidade visível. Isso é rápido, eu não consegui nem calcular o tempo que levou. As ervas medicinais e reagentes mágicos usados para fazê-lo estão neste depósito. Ele com certeza fala muito consigo mesmo, ou melhor, aquela faca, não era a que ele estava usando para cortar alguma coisa até um momento atrás. E ainda por cima, ele foi capaz de usá-lo dessa maneira. O efeito não deveria ser ativado se você não usasse a coisa toda, independentemente do ferimento. Não, isso foi provavelmente porque em uma situação extrema, como no meio do combate, você não seria capaz de considerar coisas como profundidade do ferimento para calcular a quantidade a ser usada, não é? O farmacêutico-chefe lambeu toda a poção que cobriu a mão e depois cheirou. Eu cheiro Azen. Ele pareceu notar que era algo mais rápido do que Ainz poderia escorregar em uma tentativa de resposta. Não é isso, é o cheiro da minha própria mão. Inodoro e insípido, para esconder? Escondendo o quê? Não. O farmacêutico-chefe virou a cabeça e fixou seu olhar em Ainz. Todos os remédios curativos da cidade são desta cor. Isso está incorreto. Ouvi dizer que foi espalhado lá através do rei morto-vivo que governa Irrantel. Não conheço todos os detalhes de como surgiu, mas, bem, é valioso. Na verdade, a cor da poção de cura comum em circulação é azul. O farmacêutico-chefe soltou um suspiro pesado. Um rei morto-vivo. Não, esse não é o problema, eu acho, embora eu também tenha a sensação de que é um problema. Bem, está, bem? Então, você não se importaria se eu mantivesse isso? O farmacêutico-chefe apontou para o frasco com cerca de metade do conteúdo restante. Dependendo das condições. Ao confirmar que o farmacêutico-chefe estava esperando o que viria a seguir, Ainz continuou: o preço é informação.
Se é você, que tem desempenhado o papel de farmacêutico neste mar de árvores, acredito que possui um conhecimento que só pode ser encontrado aqui. Acredito que as coisas seriam equilibradas se fosse em troca dessa informação, mas, o que você diz? Depois que o silêncio reinou sobre eles por um tempo, o farmacêutico-chefe abriu a boca. Para que tipo de propósito você quer usar esse conhecimento? Se Ain se lembrasse da atitude do farmacêutico-chefe de pouco tempo atrás, ele teria uma ideia aproximada sobre a resposta com a qual ficaria satisfeito. Essas provavelmente foram as palavras: ir até o topo como um farmacêutico, quero ser um farmacêutico ainda melhor do que sou agora, etc. No entanto, Ains não poderia dizer isso. Não é que eu tenha algum propósito particular em mente. Contanto que eu consiga obter essas informações, talvez possa usá-las em algum negócio no futuro, e minha sede de conhecimento será satisfeita. Assim como Ains havia previsto, o farmacêutico-chefe parecia um pouco irritado. É para isso que você quer. Como eu disse há pouco, eu sou um lançador de magia do tipo arcano. Eu me orgulho dessas habilidades serem extremamente altas, mas minhas habilidades como alquimista são inexistentes, e meu mestre me disse que eu não tinha talento nesse campo. Portanto, não tenho a menor intenção de viver como farmacêutico. No entanto, a informação é outra questão. Informação é poder e uma arma. Aqueles que têm e aqueles que não têm são completamente diferentes. Por fim, a dívida de gratidão que eu teria seria maior. Dívida de gratidão. Sim. Já que não tenho intenção de me tornar farmacêutico, você deveria estar relutante em me ensinar seus segredos, estou certo. Sem esperar pela resposta do farmacêutico-chefe, Ains continuou. Se for esse o caso, então a única pergunta que resta é: você pode me oferecer informações de valor igual à poção de cura desconhecida, uma coisa extremamente rara, em troca? Assim, a diferença nesse comércio se tornaria uma dívida de gratidão. Você pode acabar aceitando informações sobre misturas ou plantas triviais, sabe? E então posso declarar que não assumi nenhuma dívida. Ou posso afirmar que o preço que paguei foi mais alto e que você é quem ficará em dívida comigo. Mesmo assim eu não me importo, sabe? O farmacêutico-chefe fez uma careta que dizia: o quê? Há 2 deméritos que você recebe ao fazer isso. Uma é que você não pode mentir para si mesmo. O sentimento de culpa que você teria ao trocar algumas informações inúteis por algo realmente valioso ficaria com você, não ficaria? E mais um. Você seria avaliado como uma pessoa descarada e sem escrúpulos. Se houver uma próxima vez, nossa associação anterior será levada em consideração. E, se eu falasse sobre isso na cidade, como os outros, os farmacêuticos cujo conhecimento é maior que o meu, se sentiriam sobre isso, como eles pensariam de você? Eu vejo. O conhecimento dos selvagens da fronteira seria avaliado como apenas desse nível, e os elfos negros que vivem nesta floresta, e seus farmacêuticos também, serão alvos de escárnio. Eu seria avaliado como um farmacêutico que não consegue nem discernir o valor do remédio que foi entregue a eles. Eu seria considerado um farmacêutico que não tem conhecimento que possa equilibrar o comércio. Ou eu seria considerado um farmacêutico ganancioso que não pode conduzir negócios de forma justa. Embora você também possa ser elogiado por comprar um item caro por um preço mais baixo. É assim que pensam os farmacêuticos da cidade. Eles tentam não pagar o preço adequado pelas coisas que são oferecidas. Afinal de contas, muitos tipos de pessoas vivem na cidade. Não posso afirmar com certeza que não há pessoas obcecadas com os benefícios de curto prazo e sem previsão. Bem, esse tipo de pessoa logo desaparecerá depois disso, porque uma segunda chance nunca mais surgirá em seu caminho. Pelo contrário, são os comerciantes que cuidam dos clientes de primeira viagem que terão uma chance de sucesso. Como diz o ditado, é preciso perder a minhoca para pegar um peixe. O farmacêutico-chefe riu como se estivesse se divertindo. Foi a primeira vez que ele sorriu desde que Ains chegou lá. Você realmente é uma pessoa de fala mansa, não é? Você com certeza fala muito. Ains deu um pequeno suspiro de alívio. Ele pensou que o farmacêutico-chefe seria um elfo negro muito mais emocional. Para ser franco, para um vendedor muito mediano, os clientes que expõem suas emoções às claras apresentam muitos problemas. Em termos de personalidade, o tipo de pessoa que priorizava seus próprios sentimentos sobre os méritos e deméritos de uma ação, mesmo depois de explicados a eles, era bastante problemático. Ains lembrou-se de ouvir que, na maioria dos casos, esse era o tipo de pessoa que decidia sobre as especificações um dia e voltava para dizer para alterá-las no dia seguinte. Parece que havia uma opinião de que, se alguém fosse um vendedor de primeira linha, esse tipo de cliente seria um pedaço de bolo para lhe dar assim que colocasse o pé na porta, mas para Ains, da perspectiva de um vendedor médiano, como Suzuki Satoru, eles não eram alguém com quem ele gostaria de fazer negócios. É a primeira vez que me dizem isso. Ele realmente nunca tinha dito isso.
Não é que todos pensavam em você dessa maneira e simplesmente não diziam isso em voz alta. Ao contrário de um momento atrás, o farmacêutico-chefe parecia estar de bom humor. Isso está certo, embora eu mesmo não acredite nisso. Agora então, quando se trata do conhecimento que irá equilibrar o valor desta poção, não há nada que eu possa oferecer exceto os remédios secretos que eu conheço. Quanto tempo você está planejando ficar nesta aldeia? Não é como se eu tivesse decidido definitivamente, mas pretendo deixar esta aldeia em alguns dias. Talvez cerca de 7 dias no máximo. A boca do farmacêutico-chefe se torceu em um sorriso. Entendo, nesse caso. Alguns momentos se passaram enquanto ele permanecia em silêncio como estava. Ains não disse nada. Por enquanto, se tivermos tão pouco tempo, então seria impossível colocar os conhecimentos dos meus remédios secretos em você. Para medicamentos considerados secretos, você deve entender as mudanças mínimas, as mudanças nos ingredientes necessários em cada estação, reconhecê-los pelo cheiro e pelo toque. Finalmente, você deve alterar cuidadosamente as quantidades que usa. Falando sem rodeios, quero que você fique aqui por meio ano para que eu possa colocar essas mudanças em todos os seus 5 sentidos. Ains queria dizer, você só precisa escrevê-los em uma folha de papel, mas se o fizesse, o farmacêutico-chefe poderia ficar descontente, então ele não disse nada. Portanto, você não se importa se não são os remédios secretos, embora eu não saiba se eles vão equilibrar a balança do ponto de vista do valor, mas sim remédios que são considerados raros. Você não se importa se eu lhe ensinar os processos para misturá-los, sua prescrição e outros conhecimentos sobre eles. Não, isso não será um problema. Vou deixar isso para você. Tudo bem então, a partir de hoje, vamos fazer você ficar aqui e eu vou te ensinar. Já que não temos muito tempo, eu vou bater com firmeza nesse seu corpo. O que? Isso é um problema. Isso é absolutamente um problema. Ele queria diminuir um pouco o perigo de sua ilusão ser descoberta. Além disso, seu corpo não precisava comer, dormir ou mesmo usar o banheiro. Não importa o quão bem ele agisse, era certo que ele seria considerado anormal e seria descoberto. Minhas desculpas, mas minha sobrinha e sobrinho estão aqui comigo, então devo recusar esse pedido. Eu não me importo se você reduzir o número de remédios que você me ensina, então você estaria disposto a se comprometer? Porque vou gravá-lo corretamente. Transmissão oral apenas. Não permitirei um único registro deles. Isso é um. Ains hesitou e hesitou. Ele não tinha a confiança de que poderia memorizar tudo, mesmo com instrução. Certamente, para Yggdrasil, o jogo em que ele colocou tudo o que tinha, lembrando a grande quantidade de informações que havia nele não era nem um pouco difícil. No entanto, se você perguntasse a ele se ele conseguia se lembrar de informações nas quais não tinha interesse, como nessa situação, ele teria que balançar a cabeça negativamente. Em geral, se alguém olhar para isso da perspectiva de um chefe, você não se preocuparia se tivesse subordinados que apenas ouvissem o que você disse e não fizessem anotações. O farmacêutico-chefe provavelmente tomou um significado diferente do de Suzuki Satoru, um adulto trabalhador que considerava essas coisas. Silêncio. Ele abriu a boca. Parece que você está insatisfeito. Mas você sabe. Nem vou dizer que quero saber o processo de produção da sua poção. Vou poupar você disso. Ouvir você dizer para não tirar nenhuma única anotação é um pouco preocupante, não tenho confiança na minha própria capacidade de lembrar das coisas. Portanto, você me permitiria tomar apenas algumas notas para que eu possa lembrar. Que diabos você está dizendo? Disse o farmacêutico-chefe, cuspe voando para fora de sua boca. Eu vou fazer seu corpo se lembrar. Como aprendiz de farmacêutico, você está recebendo instruções para saber imediatamente quanto pesa a quantidade do que está segurando agora. Foi difícil responder. Não posso fazer algo assim. Se fosse esse o caso, talvez ele devesse mentir. Ele não tinha intenção de falar da boca para fora a ideia de que você não deve contar mentiras. Houve até momentos para mentiras brancas. Talvez ele devesse dizer que, neste caso, ele não deveria mentir com más intenções. Isso é tão problemático. Pelo fluxo da conversa, parecia que ele se tornaria um aprendiz e receberia instruções especiais aqui, mas a razão pela qual ele veio ver um farmacêutico foi apenas um pequeno palpite de que ele poderia obter informações se houvesse alguma disponível. Ele havia considerado, se ele fosse capaz de obter até mesmo um fragmento do remédio fitoterápico dos elfos negros e descobrir se era mais avançado que o do reino feiticeiro, potencialmente importá-lo de alguma forma como enviar estagiários técnicos. Como parte desse plano, eles trariam de volta a tecnologia que aprenderam e a pesquisariam em busca de produtos farmacêuticos. Não era como se o próprio Ains quisesse implorar para ser instruído sobre o assunto. Francamente falando, ele disse que o preço era informação,
mas mesmo que fosse na forma de pegar de volta uma única garrafa de uma poção feita aqui que tivesse valor, e depois entregá-la a Fireia, não haveria um problema, bem, talvez apenas um pequeno. Não havia dúvida de que, se fosse ele, poderia analisá-lo e dizer de que tipo de ervas medicinais era feito e muito mais. Talvez a maneira como fiz nosso primeiro contato tenha sido um pouco equivocada. No entanto, essa era a única maneira de atrair o interesse dele. Você poderia até dizer que as coisas aconteceram tão bem porque eu tinha isso. Também não é como se, quando penso na possibilidade de que mesmo o remédio que recebemos não pudesse ser analisado, tudo seria uma perda total. Mas, agora, então, o que eu faço? Qual é o problema? Não parecia que Ainz teria muito tempo para pensar. Nesse caso, como sempre, ele não deixaria as coisas ao acaso. Certamente, meu mestre também disse, para que seu corpo se lembre disso. O farmacêutico-chefe acenou com a cabeça inúmeras vezes enquanto murmurava fracamente exatamente, obviamente, os farmacêuticos da cidade também entendem. No entanto, no mesmo espírito, eles também disseram isso, tome as devidas notas porque você é estúpido. Então você não me faz dizer as mesmas coisas de novo e de novo. Que? Os olhos do farmacêutico-chefe se arregalaram, e suas sobrancelhas se ergueram em preocupação, e perguntou, estúpido, você diz. Sim, isso é o que me foi dito pelo meu mestre. Eu vejo, não, mestres são rigorosos com seus discípulos. Eu não acho que eles estavam dizendo isso a sério, sabe? Olha, o que você estava falando há pouco foi bem fundamentado, e foi formado para selar minhas rotas de fuga. Isso definitivamente não era algo que alguém estúpido poderia fazer. Estou sendo consolado. Parecia que também era o mesmo para os elfos negros, que eles não sabiam o que dizer quando a outra parte declarava, sou estúpido. Porque o mundo em que viviam não era gentil, Ainz tinha pensado que ele seria jogado fora, mas esse não parecia ser o caso. Ele tinha sentimentos complicados sobre isso, mas tudo o que podia fazer era capitalizar isso. Ainz respondeu, não, tenho certeza de que há algo errado comigo. Minha capacidade de lembrar as coisas é fraca. Eu vejo. Ainz afirmou com confiança e, além disso, o farmacêutico-chefe desviou o olhar como se sua cabeça tivesse sido empurrada para o lado. Ambos ficaram em silêncio. Havia uma boa chance de que o farmacêutico-chefe dissesse que não havia como ele ensinar coisas que poderiam se transformar em veneno se as quantidades fossem confundidas por alguém como ele. No entanto, entendo, uma voz que parecia ter aceitado algo, de repente vazou do farmacêutico-chefe. Quando Ainz estava se perguntando se ele conseguiu, o farmacêutico-chefe mostrou uma expressão que era semelhante à admiração, mas apenas por um instante. Desde que voltou imediatamente à expressão de há pouco, que não mudaria, foi uma mudança momentânea que poderia fazer você pensar que era uma ilusão. Definitivamente não era a imaginação de Ainz. Em sua cabeça, Ainz se preparou levemente. Ele não sabia o que era, mas parecia que algo dentro do farmacêutico-chefe havia ressoado com o que ele havia dito. Ainz sentiu como se pudesse ver um demônio que ele conhecia muito bem sorrindo atrás do farmacêutico-chefe. O que diabos eu acabei de imaginar? Isso seria muito estranho, não seria? Se é assim, então não pode ser ajudado. 7 dias no máximo, o que significa que há até a possibilidade de você deixar esta vila ainda mais cedo, certo? Repetir as mesmas explicações novamente significa desperdiçar ainda mais do nosso tempo. Certifique-se de queimar esses registros quando você se lembrar deles corretamente, ok? Ele não sabia o que havia causado a mudança na atitude do farmacêutico-chefe. Enquanto mantinha sua guarda, Ainz respondeu como faria normalmente. Sim, eu prometo. Você entendeu, então? De acordo com seu pedido, ensinarei uma mistura bastante difícil. Minha instrução será rigorosa, mas você não vai chorar por isso, vai? Ainz não se lembrava de nada sobre um pedido, mas mesmo deixando isso de lado por enquanto, essa era a única coisa que ele provavelmente deveria dizer logo no início. Não, por favor, me ensine gentilmente. A boca do farmacêutico-chefe se abriu com um estalo, e então ele fez uma careta que parecia ter engolido um inseto amargo. Não era como se Ainz tivesse opiniões negativas sobre instrução estrita. No entanto, entre rigoroso e gentil, ele era o tipo de pessoa que escolheria o último. Você tem coragem? Não, mas eu não gostaria se você me batesse com um poste aquecido ou algo assim. Seu mestre faz coisas assim? Não, eles não fazem coisas assim, mas... Nem eu faria uma coisa dessas, tudo bem. Eu ficaria muito feliz se você não o fizesse. Quando Ainz encolheu os ombros como se estivesse brincando, o farmacêutico-chefe parecia enojado. Aya, acho que entendo um pouco a sua personalidade. Embora eu também sinta um pouco de pena de seu mestre. Vamos, eu vou te ensinar imediatamente. A partir daqui vou citar os nomes de vários medicamentos e seus efeitos. Se eles são aqueles que você conhece, então serão inúteis,
Não, eles não podem ser considerados inúteis. Acho que não seria tão ruim no sentido de que você aprenderá sobre a diferença nos ingredientes usados e muito mais. Bem, de qualquer forma, me diga quais você quer que eu te ensine. Muito obrigado. No entanto, antes disso, uma pergunta: você está bem com o acordo verbal? Se ele dissesse, assinasse um contrato ou lançasse algum feitiço, talvez fosse melhor apenas fazê-lo fingir que tudo o que eles conversaram até agora não aconteceu. Eu não me importo. Confiança é importante, certo? Quem sabe, talvez o que você colocou por escrito seja repassado e carregado de volta para mim. Tudo o que vai acontecer então é que eu vou te desprezar. Então esse é o tipo de pessoa que os farmacêuticos da cidade são, é o que vou dizer. Entendo, eu entendo. Também é uma grande perda para mim se a avaliação dos farmacêuticos da cidade for rebaixada. Eu absolutamente prometo não colocá-los por escrito e deixá-los ser distribuídos.